Olá, estudantes, muito feliz aqui em retornar com as nossas gravações. Então, como havia prometido, nosso segundo semestre ele se inicia com o estudo de fluidos, tá? Então, a aula de hoje é uma aula muito básica, introdutória, para a gente começar mais tranquilão. E depois é óbvio que as coisas vão dificultando um pouco, mas nada que uma boa dose de estudo não seja suficiente para resolver, tá bom? Então, a aula de hoje nós vamos falar basicamente de propriedades de fluido. Então, o que diferencia um fluido de um sólido e quais grandezas que eu devo levar em consideração quando eu estou estudando fluidos. Então, uma boa aula a todos. Bem, então, iniciando aqui a abordar propriedades de fluidos, eu peguei alguns exemplos aqui e que eu irei explicá-los para você. Então, aqui na letra A eu tenho uma figura que caracteriza um sólido. E o que acontece? Se eu aplico uma força contra esse sólido, por ele ser um corpo rígido, as propriedades internas deles vão responder com uma força igual e contrária, de modo que eu não produzo uma deformação na forma do sólido. Por outro lado, nos líquidos, o que acontece? Quando eu pego um líquido, uma determinada quantidade de um líquido, e eu coloco no recipiente, o volume do líquido ele permanece constante, porém a forma do líquido ela se adequa à forma do recipiente. Então, aqui eu estou dando um exemplo de um líquido, do mesmo líquido em dois recipientes diferentes. E aí, o gás ele já tem uma propriedade diferente. Se eu introduzo uma quantidade de gás em um recipiente e fecho esse recipiente, o gás ele vai tender a ocupar todo o volume do recipiente. E se eu transferir esse gás de um recipiente para um recipiente muito maior, o gás ele vai ocupar todo o volume desse recipiente muito maior, tá? Então, essas são as características dos sólidos, líquidos e gases. Então, o que diferencia líquidos e gases dos sólidos? Então, tanto os líquidos quanto os gases, eles se deformam quando forças são aplicadas sobre eles. Então, se eu aplico uma força com um determinado tempo de duração em sólido, em líquido e nos gases, essas forças produzem uma determinada deformação. Então, vamos aqui só para ilustrar, Então, sólido, volume e formas bem definidas. Líquido, volume bem definido, porém a forma não é definida. Então, o líquido ele tende a se ajustar para o recipiente onde ele foi colocado. E o gás, ele não possui nem forma nem volume definido. Então, o gás ele tende a ocupar todo o espaço do recipiente que ele está acondicionado. Só que a aula de hoje, ela diz o título da aula de hoje é propriedade dos fluidos. Então, o que caracteriza um fluido? Então, um fluido é caracterizado pela resposta que a substância tem quando eu aplico uma força sobre essa substância. E para isso nós precisamos definir dois tipos de força.
as forças normais e as forças tangenciais, tá bem? Então, eu irei discutir a respeito de forças normais e forças tangenciais. Bem, pessoal, então se nós considerarmos um elemento de superfície em um objeto e uma força atuar aí nesse elemento de superfície, normalmente não, essa força aí ela vai ser proporcional à unidade de área, né? Alguém já deve ter o pé pisado por um salto, né? Alto, né? Então você sente muito mais, né? A ação da força se ela atua em uma pequena área. Então a força ela é proporcional, né, nesse elemento de superfície e ela é proporcional ao tamanho da área, tá, que ela está atuando. Então vamos pegar um elemento de superfície, né, e aí vamos tentar distinguir, né, vamos distinguir as forças normais de tangenciais. Então percebam aqui, ó, que eu tenho na situação A um bloco pendurado, tá? E nesse caso aqui eu tenho uma tensão T aqui que exerce uma força normal a esse teto que está ligado com uma corda. Na situação B aqui eu tenho uma tensão também que está agindo sobre uma superfície. Só que essa tensão aqui, no caso, ela é uma tensão devido ao apoio do bloco sobre a superfície. Então, o bloco ele está apoiado. Nesse caso, então, A e B são tensões normais, ou seja, que agem de forma perpendicular à minha superfície de contato. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho uma situação um pouco diferente, tá? Eu tenho um objeto e eu tenho duas paredes aqui, e esse objeto aqui, ele está fixado às paredes por uma cola, ok? Então, o que acontece aqui é que enquanto a cola está úmida, ela não secou ainda, o objeto ele vai tender a cair. Só que depois que a cola seca, o objeto ele vai ficar fixo, tá bom? Então, quando a cola solidifica, o objeto fica fixo. Então, essa é a grande diferença entre os fluidos e os sólidos. Então, os sólidos, eles resistem a tensões tangenciais. Por outro lado, os fluidos eles não resistem a tensões tangenciais e eles tendem a escoar, que é o caso aqui em que eu tenho essas duas tensões tangenciais aqui, que no momento em que a cola não está seca, o meu objeto tende a descer, aí a cola seca, o objeto ele fica parado. Então, quando a cola solidifica, ela resiste à tensão tangencial. Por outro lado, quando ela está molhada, ela não resiste à tensão tangencial e ela sofre um processo de escoamento. Então, os fluidos, eles têm essa propriedade de escoar, porque eles não têm resistência a tensões tangenciais, que são chamadas tensões de cisalhamento. Então, o que você tem que pensar é que no caso do escoamento, o que acontece é que a camada superior do fluido, ela desliza sobre a camada inferior devido a uma tensão de cisalhamento. Então, o escoamento ocorre devido a uma tensão de cisalhamento. Eu irei escrever isso para vocês na primeira lousa.
Bem, então, como eu havia explicado, né, quando nós submetemos um sólido à ação de uma força tangencial, vai haver uma resposta interna do sólido que equilibra essa força externa, de modo que o sólido ele não sofre deformação. Então, o que nós temos é que, quando submetido a uma força tangencial, o sólido deforma até que sejam produzidas tensões tangenciais que equilibram as forças externas. Óbvio que essa deformação do sólido é uma deformação muito pequena, é uma deformação desprezível, tá? E por outro lado, aqui no fluido, então ele não pode equilibrar ele não tem a capacidade de equilibrar a ação de forças externas tangenciais. E aí ele sofre o processo de escoamento, que é o deslizamento das camadas adjacentes. Então, um fluido ele não pode equilibrar forças tangenciais, por menor que ela seja, quando submetido a uma força tangencial, o fluido escoa e permanece em movimento enquanto a força estiver sendo aplicada. Então, o que acontece aqui? Então, percebam aqui, eu estou com a minha garrafinha de água, né? Então, obviamente que o fluido está oscilando aqui, mas vamos supor que ele esteja em equilíbrio. Então, eu tenho um equilíbrio de forças aqui. Então, a força-peso está agindo sobre o fluido, só que como o fluido ele está no recipiente, ele permanece em repouso aqui. Obviamente que se eu abrir um buraco aqui, ó, ele vai escoar, porque ele não resiste à ação de forças tangenciais. E da mesma forma que eu girar aqui, ó, ele vai escoar. O equilíbrio, esse equilíbrio se dá quando é cessado, quando não existe ação de forças tangenciais, tá bem? Somente ação de forças normais, só tensões normais. Só que o caso de não resistir, por menor que seja a ação de uma tensão de cisalhamento, isso não diz respeito a fluidos reais, tá? Fluidos reais, eles produzem uma pequena resistência à tensão de cisalhamento. Vocês já devem ter observado, né? Leite condensado. Leite condensado, água, ó, você vai beber, que gostoso, né? Você vai lá, guti, 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 guti. Agora, leite condensado não tem como beber, não, né? É um negócio viscoso. Então, o que é viscoso? Viscoso é justamente a capacidade, quanto maior for a capacidade do fluido de resistir à tensão de cisalhamento, mais viscoso. Então, viscosidade é uma característica que representa a resposta do fluido às tensões de cisalhamento. Então, pessoal, encerrando a nossa aula de hoje aqui, nós iremos definir duas propriedades físicas que caracterizam os fluidos, tá? Então, iremos tratar da pressão em um fluido. Então, obviamente aqui que quando nós olhamos para um fluido aqui como a água, do ponto de vista macroscópico, ela se apresenta como um meio contínuo. Só que do ponto de vista microscópico, eu tenho moléculas aqui de água, tá? Que estão interagindo entre si aí de forma não contínua. Então, o que nós precisamos primeiro definir aqui no fluido é um negócio chamado densidade, tá? Então, o que é densidade, né? Densidade é a massa dividido pelo volume. Obviamente, como a água ela é um fluido incompressível, ou seja, é um fluido que não sofre compressão, calma. Na verdade, sob determinadas circunstâncias, né? Considerando fluidos ideais, fluidos incompressíveis, são fluidos que não sofrem compressão, mas do ponto de vista prático isso não é uma verdade completa, tá? Então, o que acontece? Se esse fluido ele não sofre compressão, a massa específica dele ela é a mesma em todo o fluido, tá bem? Então, não há uma variação de massa específica. Por outro lado, vamos pegar o exemplo do ar. O ar, o nível do mar, ele tem uma massa específica maior do que na Cordilheira dos Andes, a 4.000 metros de altitude. Então,
os gases, eles possuem mais essa variação os gases possuem essa variação de massa específica em algumas circunstâncias, bem como diferente dos líquidos, tá? Que os líquidos, no caso incompreensíveis, eles não possuem variação da massa específica, tá bem? Então, definindo aí o que é densidade. Então, considerando um fluido aqui, eu estou tirando aqui um elementinho de massa aí desse fluido, e a densidade desse elementinho de massa, ela vai ser designada pela letra ρ, e ela é esse elemento ΔM sobre esse elemento de volume ΔV. Então, no limite infinitesimal, eu posso representar aqui que limite com o meu elemento de volume tendendo a zero, de ΔM sobre ΔV. Agora, o que é importante é destacar que esse elemento de volume tendendo a zero, eu preciso de eu não posso ultrapassar da escala macroscópica para microscópica. Eu preciso manter o conceito de o fluido sendo uma substância contínua. Então, a densidade ela vai variar continuamente no fluido, tá? Eu não posso ultrapassar a minha escala macroscópica em que o fluido é uma substância contínua, tá? Eu não posso atravessar essa escala macroscópica para microscópica. Então, agora que eu defini o que é densidade e qual é o intervalo de validade dela, que eu já disse que é o macroscópico, eu posso definir também o que é pressão em um fluido. Só acrescentando aqui que eu posso escrever essa aqui é a definição de derivada, e eu posso escrever isso no limite, né, em que ΔV tende a zero como sendo dm/dv, a densidade de um fluido. Então, pessoal, para definir pressão no fluido aqui, eu vou considerar aqui, um fluido, tá? E aí, eu vou considerar aqui um elemento intesimal de área e uma força atuando neste elemento infinitesimal de área. Então, para definir a pressão em um fluido, nós precisamos fazer a seguinte abordagem, tá? Primeiro eu vou considerar que uma força, um elemento de força ΔF, atua sobre um elemento de área ΔA. E o que eu preciso fazer com relação a esse elemento de área ΔA é que, neste caso aqui, o elemento de área ΔA ele é um vetor, tá? Ele é um vetor ΔA. Esse vetor ΔA, ele pode ser escrito da seguinte forma, tá? ΔA, ele é igual ao módulo desse vetor, tá? E o módulo desse vetor é o próprio tamanho dessa área, que é ΔA, vezes o vetor normal a essa superfície ΔA. Então, eu posso definir aqui um vetor normal a essa superfície ΔA, no caso, saindo dessa superfície, tá? Esse vetor normal ele é perpendicular à superfície, então a direção e o sentido do vetor ΔA é dado por esse vetor normal. Isso é uma definição de vetor área, tá bom? Então, a magnitude do vetor área é o tamanho da área e a direção e sentido é dado pelo versor, ou vetor unitário, que é normal a essa superfície, tá bem? Então, no caso aqui, eu estou considerando um elemento infinitesimal de área e um elemento infinitesimal de força. E a mesma coisa, tá? Essa força ela está agindo na direção perpendicular a essa área. Então, eu posso escrever que o meu F, o meu ΔF, o meu vetor ΔF, ele pode ser representado como sendo o módulo de ΔF, tá? Vezes o vetor
o vetor unitário N, que ele é normal a essa superfície que eu defini aqui, tá bem? Então, desta forma aqui, o meu ΔF, ele pode ser escrito como sendo a pressão vezes o meu elemento infinitesimal de área ΔA. Como eu havia dito, essa força ela é proporcional ao elemento de área. Então, eu escrevo essa força como sendo a pressão vezes, que é essa constante de proporcionalidade, vezes o elemento de área. Lembrando que eu estou pegando infinitesimal aqui, porque a pressão ela pode variar em cada ponto do fluido. E é isso que acontece, né? Vocês já devem ter mergulhado numa piscina e ter percebido que a pressão no fundo da piscina ele é diferente da pressão em uma profundidade menor, tá bem? Então, o que eu irei fazer aqui agora é justamente escrever ΔF vezes o versor N e P vezes ΔA vezes o versor N. Porque tanto força e área, elas têm a mesma direção e sentido. Então agora o que eu irei fazer aqui é justamente tomar o produto de N escalar em ambos os lados. Então eu vou tomar um produto escalar com o vetor N em ambos os lados dessa equação. E é isso que eu irei fazer na próxima lousa ali. Então, tomando o produto escalar com N de ambos os lados, o que nós iremos fazer é justamente isso, né? Então, eu vou ter ΔF, N escalar N, igual a P, que é a pressão, ΔA, N escalar N. Então, dessa forma aqui, o que eu tenho? Como N é um vetor unitário, o produto escalar entre vetores unitários que têm a mesma direção e sentido é 1. Então, eu posso representar o meu elemento de força, que age no meu elemento infinitesimal de área, como sendo P ΔA. E dessa forma, eu posso representar a pressão num fluido como sendo ΔF dividido por ΔA. Então, a pressão que age em um elemento infinitesimal de área, ela é escrita como força dividido pela área. Você deve estar falando, professor, você está maluco? Você está doido? Por que todo mundo sabe que pressão é força dividido por área? Por que você precisou ir tão longe para chegar nesse ponto? Simples. Força é um vetor. Área também é um vetor. A minha pergunta é: a operação de divisão é definida na álgebra vetorial? Ela não é definida. Mas então por que eu posso escrever pressão como força dividido por área? Porque esta aqui é uma situação particular, que eu estou dividindo o módulo da força pelo módulo da área. Justamente porque tanto força como área, eles têm a mesma direção e sentido. Então, por esse motivo de o vetor força e o vetor área eles terem a mesma direção e sentido, eu posso representar a pressão como sendo o módulo da força dividido pelo módulo da área. Tá bem? Então agora, só tomar o limite aqui, infinitesimal, justamente porque a pressão ela varia, ela pode, variar em ponto a ponto de um fluido. Então vamos tomar o limite com o ΔA tendendo a zero. Então, desta forma aqui, eu obtive que a pressão, ela é a derivada da força com relação à área, justamente porque a pressão, ela pode variar ponto a ponto do fluido. Então, a pressão, não necessariamente, ela é a mesma em todo o fluido. Então, como resultado, eu tenho que a pressão, no limite em que a minha área, ela tende
a zero, ela corresponde à derivada da força com relação à área, lembrando que aqui eu tenho que respeitar o limite do contínuo, tá? Então eu não posso ultrapassar a escala macro para micro. Então nesse caso aqui, essa derivada, esse elemento de área aqui, ele tem que respeitar esta imposição. Então pessoal, agora que nós já sabemos o que é um fluido, o que é massa específica ou densidade, né? O que é densidade e o que é pressão, nós iremos discutir sobre a pressão em um fluido, tá bem? Então, próxima aula nós iremos obter a lei de Stephen. Então, finalizando a aula, eu desejo a vocês bons estudos e um bom retorno ao segundo semestre. Até mais!